E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wilden, esse aqui é o canal Will Desenha. E como você pode ver, esse aí é nosso primeiro desenho do canal. Então eu quero mostrar pra você todo o processo de criação. Vem comigo! Então pessoal, como vocês podem ver, eu tô desenhando Will Smith primeiro. E obviamente foi por causa do nome do canal, eu quis botar logo meu xará pra ficar muito doido. Então eu escolhi ele. Então o que eu tô fazendo aqui primeiro? Vou refinar o meu lápis, né? Eu tenho que botar aqui por causa que eu tô usando a mesa digitalizadora. Então é muito legal eu configurar a pressão dela. Como vocês podem ver, ó, vai ficando muito legal. O tanto que eu pressiono é a espessura que vai ficar o traçado do meu contorno aqui, né? Então, como vocês podem ver, eu tô fazendo os detalhes básicos aqui. É muito ideal que a gente pegue tipo, os mínimos detalhes. Como vocês podem ver nesse canto aqui, não dá pra ver tanto os detalhes dos cílios. Então algumas partes a gente tem que deduzir. A sobrancelha aqui eu podia fazer muito bem, tipo um objeto de preenchimento inteiro, só que eu prefiro fazer os fios, porque fica um pouco mais complexo e o desenho, vocês já viram o resultado final, vai ficar muito legal. Então beleza, seguindo aqui a gente pode ir fazendo normal, marcando os traços mais expressivos, né? A boca, tem muita gente que tem problema em desenhar a boca, principalmente quando tem barba, porque não consegue enxergar a parte que define o formato da boca. Aí é legal primeiro a gente traçar o formato da boca e depois a gente vai adicionando o bigode dele, né? E não precisa se preocupar com essa parte aqui do fundo, porque ela é preenchimento, então não tem necessidade ainda da gente se preocupar. A gente vai dar continuidade aqui nos contornos e vamos mexer um pouco mais nos traçados de expressão, que eu acho que é um ponto interessante para poder se destacar, né? Para ir fazendo o bigode aqui normal. É bom a gente, tipo, apesar de ser meio aleatório os fiozinhos, a gente tem um local onde a gente une mais os fios para poder ficar mais realista. Fazendo isso aqui também, ó, vocês podem ver que eu tô fazendo todos os fios, só que é bom deixar o preenchimento aqui no meio bem sólido. E tem só a divisão mesmo dos fios na parte mais das pontas, vai ficar um pouco mais real. Vai dando uma olhada pra ver como é que fica. Nessa parte aqui eu dei ênfase tipo, no maxilar e orelha. Uma das partes mais importantes é bom pegar os detalhes, porque são bem específicos. Então vamos seguir pro cabelo também, né? Ele funciona como uma barba, a diferença é que ele tem um pouquinho menos de detalhe. Aqui em cima a gente só faz mais as pontas e tipo, o preenchimento dele mesmo vai ser todo sólido, igual tá fazendo aí agora na imagem. Bom, a parte aqui da entradinha aqui do lado da orelha, ali sim vai ser mais complexo, porque a gente tem que fazer todos os fios, né? Você tá vendo que é bem ralinho o cabelo, e dali então a gente vai dar uma ênfase bem mais destacada para cada fio. A parte aqui, se seu computador for um pouquinho ruim, você vai ter muito problema em fazer se você estiver criando aí. Só que, se você for usando a parte do pincel aqui, acho que fica bem mais fácil. Então dá uma acompanhadinha pra ver como é que vai ficar. Depois de terminar essa parte, vocês podem ver que tipo, selecionando e transformando tudo em curva, preenchimento, vai facilitar o seu computador a poder processar isso tudo. Se o seu computador for meio fraco, ele provavelmente ia travar. Se você botar como preenchimento, ele lê muito melhor. Bom, então vou dar uma acelerada no vídeo aqui pra gente poder acompanhar um pouquinho mais rápido, né? Porque esse aqui demora um pouco. Bom, feita a parte do cabelo, a gente continua os detalhes. Aí, tipo, a parte principal é pegar a blusa. Não precisa copiar exatamente todos os traços que existem no nosso desenho. A gente pode criar alguns para poder dar mais realidade. E aqui eu não quero desenhar também o final da roupa dele. Eu vou botar como se estivesse derretendo, que é um estilo muito legal. E como vocês podem ver, tirando o fundo aqui, tipo, o nosso desenho tá bem pré-montado já. A gente tem um esboço, vamos dizer assim. Só que a gente tem que se preocupar com um detalhe agora, com essas partes aqui que ficaram abertas, ó. Quando a gente for botar preenchimento, isso aqui pode ficar vazado e vai dar um pouquinho ruim na hora de separar as partes. Vocês vão entender um pouco agora, depois que eu terminar essa parte, que eu vou botar aqui no fundo, vocês vão entender, ó. Vou definir uma cor, aí obviamente tem que selecionar tudo e vou usar o Patch Fingers, que ele tipo, vai recortar esse quadrado no fundo, preenchendo de acordo com o desenho que a gente tem. E agora a gente segue, eu vou botar em outra camada aqui, ó, a parte do preenchimento, para o contorno não ser modificado quando eu estiver fazendo a parte do sombreamento. Bom, agora feito todo o recorte aqui de preenchimento, a gente desagrupou e vai pintar separadamente. Aqui tem que fazer um recorte, ó, porque ele ficou aberto, para poder separar o fundo da parte do rosto com o fundo da parte do olho, sabe? E isso aqui a gente está fazendo em todas as partes, para poder dividir a parte do preenchimento. É bem simples. Feito isso, agora é hora de dar mais profundidade pro desenho, né? Começar a colorir ele, dividir as cores corretamente. Na verdade, as cores a gente vai definir bem mais pra frente, né? É bom sempre olhar o desenho original pra gente poder ter base. A sombra mesmo, a gente precisa usar a foto original, então eu removi toda a cor que a gente já pintou. E tô fazendo agora sobre o sombreamento aqui. E é muito ideal também que você tipo, divida em camadas, né? Pra poder trabalhar, porque senão você vai ficar trabalhando com um montão de preenchimento, e clicando no errado, modificando errado. E também na hora de selecionar tudo, você vai ter problema na hora de selecionar, porque vai selecionar o sombreamento de outra cor. Aqui a gente vai definir com umas 5 cores diferentes, só pra você ter ideia. É muito importante você ser detalhista porque você tem que aprender a observar os detalhes do desenho que você está fazendo. Por exemplo, olha o tantão de detalhe aqui de sombra que eu estou pegando nessas mínimas partes. Aqui agora a gente vai preencher as partes de sombra um pouco mais escura, né, que é as partes mais intensas, vamos dizer assim.
pra poder destacar. Às vezes o detalhe é mínimo, só que faz muita diferença. Por exemplo, como vocês podem ver a parte do olho ali que eu acabei de desenhar, eu não fiz a sombra 100% perfeita, vou ter que cobrir lá agora detalhes extras, por exemplo. Eu vou ter que fechar aqui, ó, do lado de cá agora, pra poder completar, porque tinha uma sombra ali que não deu pra ver de primeira impressão, ou seja, o desenho já não vem pré-definido na sua cabeça, você tem que ir prestando atenção e aperfeiçoando. Aí, tipo, por exemplo, tem sombra que você faz e nem sempre ela saiu a ideal, aí você tem que ir modificando até ficar correta. Como vocês podem ver, vai ter muitas das partes aqui que eu tô fazendo que vai repetir esse processo. Eu vou repetir até ficar num ponto que eu achei ideal. E caso vocês estejam pensando aí, caramba, as cores estão bem estranhas, na verdade você não precisa se preocupar ainda com as cores que vai ter seu personagem. Primeiro você tem que definir onde vai ser as sombras, pra depois você ir definindo de uma por uma pra poder ficar com uma cor legal. Até porque também não tem como você saber qual cor vai ficar 100% boa. Então basicamente a gente tem que definir as partes pra depois modificar as cores. Não é muito difícil não, porque basicamente é só selecionar e modificar a cor, e no final vai ter um resultado muito bom. Então vamos vendo aqui como é que tá ficando. Agora falando em cores, é melhor a gente pegar a imagem original e tirar a opacidade pra gente poder ver as cores originais e poder começar a acrescentar no nosso desenho aqui. Bom, é bom você tirar a opacidade para poder pegar a cor exata, né? Em desenho é muito importante você definir bem as cores, por quê? Por exemplo, a variação de tonalidades na sombra, só na parte da parte da sombra ali, é tipo uma infinidade de cores que tem. O nosso não, o nosso tá definido com uma cor só para poder fazer a parte da sombra mais escura, vamos dizer assim. Como você pode ver, gera um pouquinho de dificuldade. Só que basicamente o que a gente vai fazer agora? Vamos mudar a cor do olho, né? A cor do olho do nosso personagem está muito branca. Então vamos dar uma variaçãozinha aqui, né? Pra poder ficar um pouco mais real. O olho, apesar de ser branco, você olhar como uma cor branca, na verdade ele tem uma tonalização bem mais escura do que a própria cor branca, né? Então a gente tem que escurecer um pouco mais. Bom, tem uns detalhes que a gente vai acrescentar, né? Tipo boca, tem cor de dente, até o dente também tem cor. E sombra, que é muito importante. Bom, o importante também é botar os cílios aqui. Eu tinha deixado só o contorno do olho. Então é bom, tipo, ir detalhando. Detalhando ao máximo pra poder ficar perfeito. No caso dos dentes, eu dividi a variação em 3 tons. Eu vou botar, tipo, a sombra mais escura, o tom médio, que é como se fosse a cor própria, e o brilho mais claro, que vai ser o branco. E é isso que vai dar dimensão ao seu desenho. A gente define com sombra a profundidade do desenho, vamos dizer assim. E como vocês podem ver, tipo, é legal detalhar pra caramba. Por exemplo, aqui, até a gengiva, ó. Se a gente botar a cor nela, vai ficar muito mais interessante. A cor dela é como se fosse a cor da boca, só que bem mais clara. E é legal a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente não tem um ponto de referência pra poder criar. Então a gente já tira essa base. Depois de criar a estrutura base do seu personagem, agora você tem a liberdade de poder criar. Por exemplo, a gente sabe que o olho, dependendo do local onde a gente estiver, vai ter mais brilho. Então vocês já viram ali que eu acrescentei brilho no olho. Eu posso fazer isso na boca e até na pele dele mesmo, igual eu tô adicionando agora. Eu tenho que pegar pontos de referência, mas não no desenho todo. E também não posso deixar claro igual tá aqui em todas as partes, porque senão vai ficar bem estranho. Então, basicamente, eu vou, tipo, primeiro marcar a parte da iluminação que eu quero, depois fazer a variação de luz que eu quero acrescentar. Por exemplo, o da testa, o da bochecha e o do nariz eu vou deixar um pouquinho mais claro pra não ficar estranho. Igual eu tô fazendo agora. Só que eu não mudei a cor, porque tem uma forma muito mais fácil pra poder definir. Por exemplo, ali eu mudei a opacidade pra poder ficar legal. Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai mexendo nas outras partes. Eu botei o brilhozinho extra. Na orelha também é legal colocar, igual vocês estão vendo aí. E que normalmente essa aqui é uma parte que eu costumo fazer depois que eu meio que terminei o desenho, vamos dizer assim. Porque, tipo, a parte de brilho é o último aspecto, ou seja, em todas as camadas ela é que vai ficar mais no topo. Só vai ficar abaixo da parte do contorno. Bom, como vocês podem ver, agora é a hora de fazer a parte da camiseta aqui dele. Está derretida, né? A gente tem que pegar os tons. Como vocês podem ver, tipo, o tom laranjado não ficou muito legal. Nessa parte amarela aqui, fica parecendo como se fosse uma maionese. Bom, agora que eu já defini o tom mais escuro e o tom médio, tem que definir o meio termo, né? Vou deixar um pouquinho mais claro aqui pra poder fazer o brilho de meio tom, digamos assim. Vai ficar um pouquinho legal. Como vocês podem ver, eu botei o amarelo queimado, o que combinou mais do que o laranjado, que é o original. Só vou deixar o laranjado nessa parte aqui, porque acho que vai dar um destaque muito legal, um contraste legal entre a cor da pele do Will Smith e a parte da camiseta. Vai ficar muito massa. Bom, agora entra a parte criativa, né? A gente tem que adicionar sombra na parte não existente na foto original. E essa parte derretida do pescoço do Will Smith. Então aqui vai de você. Se você tiver uma pegada legal, você consegue fazer isso aqui de boas. Depois de terminar essa parte, agora é hora de detalhar os detalhes mínimos mesmo. Porque, por exemplo, essa gengiva aqui, ó, não tinha colocado sombra. Aí eu fiz de detalhar ele aqui na parte final mesmo. Por exemplo, até os mínimos detalhes, como essa parte da gengiva menor ali, é legal prestar atenção. Tipo, por mais que você não tá vendo aqui, se você for imprimir essa arte que a gente acabou de criar, principalmente se for imprimir em tamanhos grandes, vai dar pra ver todos os detalhes, tanto os defeitos quanto os efeitos que você acabou de adicionar. Então, tipo, é bom você prestar atenção em todos os detalhes. E nessa parte final aqui, eu só vou aumentar um pouco o contorno da parte de fora,
pra poder ficar mais interessante, ó, ficar mais bonito se eu fizer isso. Então é só apreciar a arte porque basicamente ela tá pronta. Olha só que legal. Então, se você gostou do resultado e gosta desse tipo de conteúdo, me siga nas redes sociais porque com certeza você vai aprender muita coisa por lá. Também não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar, que é muito importante. Então, até a próxima.